FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan e Marquesan. Olá, e a impressão 3D está se popularizando no mercado brasileiro e aos poucos entrando em tópicos de conversa entre empresas e também empreendedores. Esse é o assunto de hoje com o professor Douglas Ribeiro. E nós viemos até aqui a Baldan para entender as tendências da indústria 4.0. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, o plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Olá, já estamos de volta. E você já ouviu falar em impressão 3D? Essa tecnologia está sendo aplicada em muitas empresas e cada vez mais está se consolidando. Esse é o assunto do FATEC Projetando o Futuro de hoje. E para falar sobre ele, eu converso agora com o professor Douglas Ribeiro. Douglas, tudo bem com você? Tudo bem, Esteves? Prazer falar novamente contigo, né? E para falar sobre um assunto aí que muitas pessoas têm curiosidade em saber o que é, né? Essa tal de impressão 3D. Veio para ficar, né? Sem dúvida nenhuma. A impressão 3D, ela veio para melhorar cada vez mais a nossa vida, né? E quando a gente fala em impressão 3D, muita gente acha que é somente para a empresa. Mas não é isso não. Na verdade, hoje podemos ter impressoras 3D em casa, para poder imprimir aí aqueles chaveirinhos, aqueles suportes para celular. Então, sim, dá para utilizar uma impressora 3D para várias coisas hoje, né? Então, realmente é uma tecnologia que veio para ficar e que, sem dúvida nenhuma, vai modificar o nosso dia a dia. Dê um exemplo da impressora 3D no dia a dia das pessoas. Por exemplo, ela pode se tornar, inclusive, aí uma fonte de renda, né? Sem dúvida nenhuma. Se você pegar, por exemplo, uma impressora... vou citar um modelo, tá? Uma Blender. Ela é um modelo que hoje está o preço dela mais ou menos em torno de R$2.000 a R$3.000. E ela tem a capacidade, por exemplo, de você fazer chaveiros, você imprimir canecas, você fazer vários mimos, né, para ser vendido em feiras, ser oferecidos nas empresas. Então dá para ser feito muita coisa com essa impressora. Douglas, quem tiver a fim de comprar uma impressora dessa, né, quais são os passos que ele deve seguir? Bom, Esteves, na verdade uma impressora 3D ela tem que ter os mesmos cuidados de uma impressora a jato de tinta, tá? Então o material que você compra para utilizá-la é importante. Então tem que ser um material adequado para o tipo de impressora. Então o plástico que a gente fala, né? Que na verdade tem um nome específico, tem que ser daquela impressora. Que é como se você comprasse, por exemplo, uma tinta para uma impressora sua jato de tinta. Você não vai comprar uma tinta sem ter uma procedência. A mesma coisa, você vai ter que comprar também o material de procedência. E não é caro. Um rolo hoje de aproximadamente 100 metros sai por volta de R$50. E 100 metros, tá? É muita, dá para você fazer muita coisa. Muita coisa. Agora, Douglas, para a gente poder diferenciar uma impressora comum de uma impressora 3D, né? A diferença é que uma impressora comum, ela imprime, lógico, né, numa superfície plana, e a 3D, ela acaba se transformando num objeto, é isso? Exatamente. Na verdade, a impressão ela é realizada ambas em uma superfície plana, tá? A diferença é que, ao invés de você imprimir no papel, como é a impressora tradicional, a 3D ela vai moldando o objeto que você desenhou anteriormente, por exemplo, num AutoCAD, tá? Que é um programa, é um software, né?
específico para esse tipo de projeto. Ah, mas eu não sei mexer no AutoCAD. Não tem problema, existem vários sites, tá, gratuitos que você pode baixar os modelos prontos. Então, um exemplo. Ah, eu quero imprimir aí, vou agora fazer um miguezinho com os corintianos. Quero imprimir um chaveirinho do Corinthians. Pode ser? Pode. Você vai lá num site, baixa pronto já esse desenho, manda esse desenho como se fosse para impressão mesmo, tá? Vai lá no programinha seu lá, arquivo, imprimir, e ele sai desenhando aquele processo. A diferença é que numa impressora tradicional, esse processo a gente chama de 2D, ou seja, é somente na horizontal e na vertical. Na impressora 3D, além de no processo vertical e horizontal, também tem o eixo Z, que é onde ele vai erguendo e desenhando as camadas em cima uma da outra. Então, por isso, precisa ser desenvolvido isso em um projeto específico de desenho. Quer dizer, o D aí tem a ver com dimensão, né? Exatamente, a dimensão. Você recebe, você pega depois de pronto, não uma impressão em papel, e sim um objeto mesmo, um microfone, por exemplo. Então, a possibilidade de impressão aí é infinita. Olha, é fantástica. Só para você ter uma ideia, a NASA... O que é possível imprimir? Vamos... Rapaz do céu, além de toda a parte que a gente já falou assim de chaveirinho e tudo mais, vamos lá. Algumas impressoras, elas permitem que a gente imprima, por exemplo, órteses e próteses. Então, ou seja, utilizados amplamente na saúde. A NASA, ela enviou uma impressora 3D específica, claro, para a Estação Espacial Internacional, justamente para que eles pudessem, os astronautas pudessem imprimir as peças lá sem precisar ficar mandando um foguete toda vez que precisava repor peça. Então, a manutenção. A manutenção da própria estação. Então, dá para você fazer hoje muita coisa. Existem impressoras 3D, para você ter uma ideia, que imprime chocolate. Você vai lá e compra, né, o produto específico para fazer essa impressão do chocolate e você desenha o que você quiser lá, o desenho que você quiser colocar. Pode dar asa à imaginação. Ele fala, eu quero desenhar o logotipo da TVM, quero escrever lá a FATEC em chocolate. Não tem problema nenhum, ele vai imprimir em 3D em chocolate. Existe material, existe impressora para isso. Você quer construir a sua casa em 2 dias? Uma casa? Uma casa em 2 dias. Existe uma impressora 3D que faz isso. Então, as possibilidades hoje são imensas, são imensas. Então, eu posso pensar que a impressão 3D, ela racionaliza, minimiza os custos, né? E dá um leque de opções de criatividade que não dá para calcular, né? Na verdade, a gente pode dizer o seguinte, o que a impressora 3D traz de benefícios para a gente? Sabe aquele objeto que você gostaria de ter na sua casa e que muitas vezes custa aí tipo 400, 500 reais? Você pode imprimir na sua casa, baixando na internet esse programa, esse desenho, né? E você pode imprimir esse objeto na sua casa por um custo de 20, 30 reais. Douglas, eu estava pensando aqui, as escolas técnicas, né? Elas também podem se utilizar da impressora 3D para iniciar o aluno nesse universo também, né? Exatamente. Pensando nisso, a FATEC hoje, ela já está pensando nesse futuro. E, portanto, nós já estamos dando ao aluno a oportunidade dele ter uma iniciação, tá, com impressora 3D. Ainda nós não temos a impressora, está para chegar, tá? O nosso diretor Marcelo, né? Ele já recebeu a informação de que o governo vai liberar a impressora 3D para a gente e nós lá na FATEC teremos um espaço maker, tá? E esse espaço maker vai ser justamente para isso, para que os alunos possam desenvolver projetos em 3D e depois integralizar com outras tecnologias também. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma caixa, tá, em 3D, impressora 3D, e dentro colocar uns componentes eletrônicos. Então, todas as possibilidades possíveis. Douglas, foi muito legal esse bate-papo. Eu queria conversar com você sobre a internet das coisas. Vamos deixar marcado para o próximo programa? Combinado. Então tá, próximo programa então, vamos retomar aqui o assunto de tecnologia com o professor Douglas, né? E o assunto será a internet das coisas. Assunto interessante também. Pois bem, estamos com o quadro agora Conexão Indústria e o assunto de hoje é a Indústria 4.0, que visa uma produção mais eficiente, mais customizada. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui na Baldan para falar com
o diretor industrial aqui da empresa, o Alexandre Tese. Alexandre, é um prazer tê-lo conosco, né? Primeira vez conversando, batendo esse papo com a gente dentro aí do programa FATEC Projetando o Futuro, né? Primeiramente, boa tarde, telespectadores, boa tarde, Esteves. Realmente, a indústria 4.0 é um assunto do momento na indústria mundial, na indústria brasileira, na indústria, né, e não diferentemente na indústria regional, né? É um assunto que tem muito que ser discutido e que é o caminho irreversível para todas as empresas no que diz respeito à manufatura. Esse caminho aí não tem volta. Não tem volta. Fala então, Alexandre, um pouquinho do conceito, né? Assim, em termos gerais, o conceito geral da indústria 4.0. Tá. Primeiramente, vamos dar o conceito histórico do negócio. Por que se chegou o nome de indústria 4.0? Pela quarta revolução industrial, né? A primeira revolução industrial foi lá no final do século XVIII, com o surgimento das máquinas a vapor, que começaram naqueles momentos a tocar os teares, e também as máquinas de transporte, né? Então foi um impulsionamento bastante forte na questão logística. A segunda revolução industrial... Mexeu com tudo na época, né? Sim. A segunda revolução industrial veio com o surgimento da eletricidade e da exploração do petróleo. Duas novidades também que revolucionário, né? Revolucionário, e aí onde surgiram as primeiras indústrias automobilísticas, né? E aí nós tivemos a terceira revolução industrial, que foi a automatização e o surgimento dos primeiros robôs, os primeiros computadores ali na década de 70. E agora, mais recentemente, a quarta revolução industrial, conhecida como indústria 4.0, que vem fazer a integração, a fusão, né, do físico com o digital. Então a gente chama de integração dos sistemas cyberfísicos. Envolve processo, pessoas e máquinas. Agora, Alexandre, então se envolve processos, pessoas e máquinas, né? Tem uma engenharia bem complexa por trás de toda essa revolução, né? Sim. É muito importante, né, nesse processo de industrialização, e a gente tem falado aí para os alunos, pessoal que está começando a carreira agora, que a indústria 4.0, essa revolução tecnológica, ela é irreversível. No entanto, é muito importante que a engenharia de base, tudo aquilo que é na base de processos, seja visto antes de ser digitalizado, né? Porque as indústrias nacionais, a gente ouve bastante falar de um processo de desindustrialização, que ocorreu por vários motivos, que não são temas de nossa conversa, mas houve. Está vendo mesmo esse movimento? Sim. E durante esse processo de desindustrialização, houve também uma parada naquilo que foi que deveria ser o avanço na melhoria dos processos, né, de fabricação, de manufatura, um investimento básico em automação, né? Então nós ficamos por um certo tempo parados em função de políticas governamentais, por questão de competitividade, até a própria globalização, né, interferiu em tudo isso. Mas que agora a gente vai aquelas empresas que ficaram mais paradas terão que correr um pouco mais rápido e despender um pouco mais de esforço para concretizar uma base que proporcione que plataforme, né, ferramentas da indústria 4.0. Legal, obrigado. Até a próxima, então. Obrigado. E o programa FATEC Projetando o Futuro vai ficando por aqui. Nós temos um novo encontro marcado na semana que vem. Lembrando que é sempre após o Jornal TVM. Até lá, então. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan e Baldan.
Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan.